Galera, eu estava vendo um vídeo muito interessante da cangaçologia com a entrevista de Humberto Mesquita, acho que é o nome dele, que é um jornalista de São Paulo, né? Que foi um dos responsáveis, junto com a Cristina Mota Machado, ou Mata Machado, não sei direito, mas era socialite argentina não paulista. Estou com argentino na cabeça, puta que pariu. Paulista, e os dois juntos praticamente inventaram o cangaço pós-moderno, né? O cangaço paulista. Né? Eles que descobriram Zé Sereno, entre aspas, Sila, entre aspas, balão, criança. Balão é balão 2 e criança é criança 3. Quer dizer que antes desses criança tinha vários outros crianças e balão também. E a gente vê que a premissa principal de um método de entrevista, de um método histórico acadêmico, é primeiro você provar que aquelas pessoas tinham alguma relação com o cangaço. Né? Você vai entrevistar um cangaceiro, como que você sabe, em primeiro lugar, que aquilo é um cangaceiro legítimo, já que ele está lá em São Paulo, né? A história deveria ser contada assim. Primeiramente, a gente quer ter as referências de como que eles descobriram que esses cabra era cangaceiro. Né? Essa é a primeira coisa que eles têm que falar para nós. Eles já assumem e já divulgam, né? E já dizem para todo mundo que esse pessoal era cangaceiro, que era volante e tal, mas não colocam nenhuma prova de que esses cabras que eles trouxeram lá em São Paulo, né? Porque o cangaço lampiônico pós-moderno é uma invenção paulista, né? E o Mesquita, ele, não sei se intencionalmente ou através da ingenuidade histórica dele e a formação jornalística, sensacionalística, ele trabalhou para a revista O Cruzeiro, né? Que era implicada em muito sensacionalismo, fake news. Você vê que a filha de Lampião Expedita foi praticamente inventada pela revista Cruzeiro. Então, ele tem um histórico de trabalhar com meios de comunicação comprometidos, né, com o sensacionalismo, com a ditadura, etc. e tal. E a Cristina Mota Machado, ela também tinha, né, era da vertente meio que da esquerda na época. Ela queria mais ou menos colocar os cangaceiros como sendo bandidos sociais, lutando para libertar a população, quer dizer, uma coisa totalmente estapafúrdia. E eles descobrem, entre aspas, esses cangaceiros, mas não nos informam como que eles descobriram, né? Como que eles sabem que aqueles cabras da peste são cangaceiros. Isso é a primeira premissa que você tem que falar. Para mim, por exemplo, que sou hippie inglês contraditório do cangaço, eu quero saber como que você, Humberto Mesquita, essas perguntas não são feitas para ele. Como que você, Humberto Mesquita, sabe que balão, criança, Dulce, Sila, etc. e tal, eram cangaceiros criminosos de verdade? Como é que você sabe? Né? Isso é que a gente quer saber, porque você, né, está contando a história, mas você não contou de como você descobriu que esses eram cangaceiros. Da onde que você tirou essa informação? Né? Isso é o mais importante. Não é você chegar aí no jornalista da época da ditadura militar, chegar para a gente e dizer, não, os cangaceiros, os volantes, tem um volante Adriano. Cadê a documentação do volante Adriano? Né? A entrada e saída da corporação, quando que ele foi volante? Ele era contratado ou era um volante, né, da corporação? Então, esse tipo de pesquisa amadora, né, pesquisa sensacionalista, só para dizer que... Aí ele até admite que, graças à interferência dele e da Cristina, que os cangaceiros começaram a se achar importantes, porque é claro, né? Uma vez que você sai na mídia, então faz aquele oba-oba todo,
que você estava em Angico e tal, também eles não provam porra nenhuma, né, que esses cabras da peste estavam em Angico, né? Então, galera, essa coisa de você pegar a história, o bonde andando, né? Porque o Humberto Mesquita, com todo respeito, ele pegou o bonde andando. Ele não me diz pra gente como que ele sabe que aqueles cabras da peste eram cangaceiros. Como é que você sabe, né? Como é que você sabe? Isso é que a gente quer, né? Saber. Porque você chega e diz, não, os cangaceiros e volantes, mas eles têm ficha criminal, esses cabras da peste? Tem ficha criminal? Não tem. Da onde que você tirou eles? Daquela fotografia de Jeremoabo, onde todos são identificados através da alcunha e não do nome de batismo, não são identificados criminalmente. Então, eles não são criminosos, então como é que eles podem ser considerados cangaceiros, né? Então, você incorre, Humberto Mesquita, no erro primário, né? O erro primário de você não é um historiador, você não é um sociólogo, você é um jornalista, né, que pegou o bonde andando e achou a história bonita e estava com a, que nem você mesmo admite, uma socialite bonita, com muita grana, e resolveu ajudar ela e, querendo ou não, você faz parte de um engodo, né? Porque você não provou para mim, por exemplo, que aqueles personagens eram cangaceiros e toda a história do cangaço se baseia nesses personagens. Sila, só não tem um candeeiro aí, porque o candeeiro foi descoberto depois. Então, galera, eu vou deixar o link abaixo para vocês verem como é o invencionismo do cangaço, como eles são ingênuos, né? Como eles querem criar uma história, como eles querem dizer isso, dizer aquilo, e aí ele nem sabe, com todo respeito ao Humberto Mesquita, que o nome de Maria Bonita foi uma invenção do jornal à noite. Ele carece de curiosidade de como que as coisas acontecem. Ele não questiona nada, né? Ele simplesmente faz um oba-oba, que é responsável, galera, por tudo isso que a gente está passando hoje em dia, né? Com essas mentiras, com essas falácias, o achismo e a crendice. Podemos agradecer, né, aqueles pesquisadores, entre aspas, aqueles jornalistas, entre aspas, que não tinham nenhum interesse em, né, verificar, fazer um jornalismo investigativo. Isso ele jamais fez. Ele é jornalista, mas não era um jornalista investigativo. Ele era um jornalista do oba-oba, do sensacionalismo, de descobrir cangaceiro onde não existe prova nenhuma de que aqueles cabras da peste eram cangaceiros.